Olá, vamos compartilhar ideias? Bem, hoje eu trago um assunto extremamente importante que tem a ver com a minha vida, com a vida de você e de toda a sociedade brasileira, que é a questão dos juros altos. É o grande debate que está ocorrendo nesse momento em todo o território nacional. Mas antes, ia pedir para que você se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. Vamos lá conversar um pouco sobre os juros. Bem, por que ele é tão importante para todos nós? Primeiro que os juros têm a ver com o crédito, né? A oferta de crédito, seja para você possa comprar um carro, uma geladeira, um fogão, então tem a ver muito com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Por que o governo anterior de Jair Bolsonaro vem aumentando de forma acentuada os juros, que é o chamado daquela taxa Selic, né? Hoje, os juros praticados no Brasil é o maior do mundo. Se você descontar a inflação, o juros real está em torno de 8%. Geralmente, o Banco Central, né? Então vamos falar do Banco Central, que vocês devem estar ouvindo falar muito disso, sobre o Banco Central autônomo e independente. O Banco Central não tem dado demonstrações em querer abaixar os juros. Essa medida de banco independente foi criada pelo governo anterior, Jair Bolsonaro, que nomeou o atual presidente do Banco Central, que em tese tem mais 2 anos à frente do Banco Central. Ocorre que esse cidadão que está à frente do Banco Central tem praticado políticas, né, no sentido de manter as taxas elevadas de juros. Ocorre que Lula, que ganhou a eleição pelo voto popular, defende um projeto de reindustrialização do país e, ao mesmo tempo, a retomada do crescimento econômico para que nós possamos gerar emprego e renda. Os juros altos impede tudo isso. E um dos argumentos que se utilizam, a grande mídia também, para os juros estar tão alto, é para conter a inflação. Ocorre que nós não estamos tendo inflação de demanda, a chamada inflação de... O que é inflação de demanda? Né? Que as pessoas têm muito dinheiro para gastar, então vão comprar muito, né? Então é aquela relação demanda e oferta. Então não tem muito produto a ser oferecido, já que as pessoas querem comprar. Não é a realidade do povo brasileiro nesse momento. O fator da inflação são por outros fatores. Nesse momento, a nossa economia está retraída e para que ela se desenvolva, ela precisa, um dos elementos importantes é abaixar a taxa de juros para que nós possamos colocar crédito mais barato no mercado. Com crédito mais barato no mercado, quem produz, né? Quem é que produz? Quem produz? O empresário que fabrica bens de consumo poderá pegar dinheiro para investir na produção. Ao investir na produção, ele vai fazer com que a economia rode. Isso fará com que mais pessoas sejam contratadas, mais pessoas possam trabalhar, e com isso você vai ter renda, e com isso você poderá consumir. Então essa é a lógica que o presidente Lula foi eleito para que a economia possa se movimentar. Então, essa história que gera inflação não é verdadeira, até porque o presidente Lula já governou o país há 8 anos e foi baixando. Ele recebeu de Fernando Henrique, à época, em 2002, taxas de juros de 23% ao ano e foi baixando, baixando, baixando. E depois, com a crise, com o golpe da presidenta Dilma, Temer e Bolsonaro, voltaram a aumentar a taxa de juros. Ocorre isso que é fundamental que você entenda. A questão dos juros são interesses de classe, dos ricos e dos pobres. E por que há esse jogo de interesse? Quem é rico, quem tem bastante dinheiro, o que ele faz? Ele compra títulos da dívida pública, compra títulos, ele não está trabalhando, está produzindo um parafuso, um prego, nada, ele compra títulos da dívida e ele recebe através dessa taxa de juros. Então, quanto mais os juros sobem, mais ele tem rendimentos, sem fazer
absolutamente nada, apenas coloca o seu dinheiro no mercado financeiro. Isso é ilegal? Logicamente que não. Só que a taxa de retorno para essas pessoas é a maior do mundo, porque a taxa de juros no Brasil é a maior do planeta. Portanto, esse setor da sociedade é contrário a diminuir a taxa de juros, porque ele ganha investindo sentado no sofá. Né? Em 5 anos, se fizer um cálculo, ele vai ter um rendimento de mais de 90%. Né? É como se em 5 anos ele dobrasse a renda dele sem fazer absolutamente nada, já que não tem riscos quem compra títulos da dívida pública, porque são títulos do governo. Agora, para os mais pobres, a taxa de juros elevada é penoso para todos o povo brasileiro, os trabalhadores em geral. Por quê? Porque o nosso crédito fica mais caro. Então, nós temos menos acesso a, por exemplo, consumir bens de consumo, como comprar um automóvel, como eu falei, uma máquina de lavar. E o outro aspecto é que quem quer produzir, quem quer comprar, ampliar sua fábrica, produzir mais carro, produzir mais máquina de lavar, mais televisores, mais computadores, ele precisa tomar dinheiro, né, para que possa investir, para produzir mais. Só que esse crédito ele está muito caro. Então, veja só, de um lado está nós, o povo brasileiro, mais aqueles empresários que querem produzir, e de outro lado está, a gente chama dos rentistas, ou alguns são parasitas do mercado, porque eles não produzem um parafuso, né? Eles não produzem nada, apenas pegam o seu dinheiro e colocam no mercado financeiro. E muitas vezes, também para aquele que produz, é melhor, ao invés de se preocupar em construir uma nova fábrica, ele pega esse dinheiro e também coloca no mercado financeiro, porque ele vai ter uma rentabilidade maior. Entendam a lógica disso e por que Lula está fazendo esse debate para que os juros baixem, para que possamos gerar emprego, renda e crédito mais barato? E vocês têm ouvido bastante aí pelos meios de comunicação tradicionais, Globo, CNN, Bandeirantes, né, que estão criticando Lula, porque Lula não deveria ficar falando em baixar o juros. Como não? Ele que foi eleito, não foi o presidente do Banco Central que foi eleito pelo povo. E o povo, quando votou em Lula, votou num programa de governo. Né? E qual era o carro-chefe, né, do programa de governo de Lula e que o povo colocou a sua esperança para que ele conduzisse o país? É para gerar emprego, gerar renda, né, e desenvolver a economia brasileira e entrar no processo de reindustrialização do país. Portanto, isso só é possível se baixarmos o juro. Por isso que nós, da sociedade brasileira, temos que entrar nesse debate e temos que afirmar que é importante para a maioria do povo brasileiro, para aqueles que produzem, que os juros baixem. Se o cara do Banco Central, que eu acho que deveria sair, né, pedir as contas, já que ele tem compromisso não com este governo eleito pelo povo, mas com um compromisso com o governo anterior, e tem a lógica neoliberal de privilegiar os parasitas do mercado financeiro, então ele que peça as contas, para que possamos ter um presidente do Banco Central que esteja em sintonia com um projeto de desenvolvimento, com geração de emprego e geração de renda. Portanto, temos que ficar em cima para que os juros baixem, para que nós possamos fazer a economia girar, gerar emprego, renda e desenvolvimento para o nosso país e diminuir a desigualdade social. Abaixa os juros e eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, né, e fazer pressão em cima desse presidente do Banco Central para que se coadune com as políticas e as propostas daquele que venceu a eleição através do voto popular e pelo desejo da maioria do seu povo. Tá certo? Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no meu canal,
curta e compartilhe e até o próximo. Um abraço.